Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de hoje, um programa relevante para o seu dia a dia. E hoje o tema está para lá de interessante, interessantíssimo. Falaremos sobre idosos. Olha só, no programa passado falamos sobre crianças e hoje nós vamos falar sobre idosos. Vem com a gente, vem conosco e seja abençoado. Idosos é o que nós estaremos falando hoje. O tema é o que fazer com os idosos em período de pandemia. Olha só, assim como criança, por que não dizer que o idoso está ali no momento delicado, sofrendo, por ser parte do grupo de risco, pessoas que são orientadas a ficarem em suas casas, a se distanciarem das pessoas. E o idoso, ele tem as suas características. São pessoas que gostam de se relacionar, porque têm experiências de vidas, têm histórias para contar, e por algum motivo agora, que nós não esperávamos, que é o período de pandemia, essas pessoas estão em casa, tendo que ficar em casa, se guardando, se preservando. E para nós falarmos sobre o tema de hoje, está aqui conosco a Mari. A Mari, ela é a responsável pelo Ministério de Idosos na Segunda Igreja Presbiteriana Renovada. Mari, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui com você nesta noite, para falarmos desse tema que é realmente como você disse, os idosos que nessa pandemia, acho que foram também os mais afetados pelo fato de estarem em um grupo de risco e terem que se manter nesse isolamento. E os idosos são pessoas que precisam, claro, num contexto cristão, numa cosmovisão cristã, todas as pessoas precisam ser respeitadas, Mas o idoso, devido à sua experiência que ele tem, que ele possui, uma experiência de vida, experiência essa que eu não tenho, você não tem, algumas outras pessoas não têm, nós precisamos lidar com as pessoas de mais idade com respeito, com um olhar diferenciado, Tanto que as Escrituras, em Levíticos 19:32, diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. Então, a Bíblia nos ensina a necessidade de nós respeitarmos e honrarmos as pessoas idosas, Agora, os idosos, eles estão sendo privados, E se tem uma coisa que idoso gosta de fazer, é de sair, Ou ele gosta de ir no supermercado, ele gosta de ir para uma farmácia. Olhando para o contexto da igreja, talvez a igreja é o único lugar que ele tem para se deslocar, para sair, E agora ele está sendo obrigatoriamente tendo que se resguardar. Você que cuida dos idosos da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Curitiba, como está sendo essa experiência, esse trabalhar, essa tratativa com esse grupo dentro da nossa igreja, mas claro, passando também essa experiência para demais pessoas que estão aqui nos assistindo? Como você disse, realmente, nós primeiramente precisamos respeitar os idosos, E muitas vezes algumas pessoas não conseguem ter essa empatia, Essa empatia com os idosos. Pensam que eles de repente não são mais necessários, porque eu vejo muito assim, as pessoas fazer comentários assim, por que essas pessoas, esses idosos, o que estão fazendo na rua, o que estão fazendo no ônibus? Então, realmente, essa falta de respeito, essa falta de empatia, realmente tem acontecido, Então, o nosso papel, realmente, é nos sensibilizarmos com os idosos e procurarmos entender, realmente, essa necessidade deles. Porque uma das maiores privações deles, realmente, é o fato deles ficarem nesse isolamento. Porque, como você disse, alguns participavam como atividade, principalmente a igreja, E uma das primeiras coisas que eles foram impedidos é de estarem participando dessas atividades nas igrejas.
mas outros também praticavam exercícios físicos, né? Fazia hidroginástica, participava de uma academia de terceira idade, e tudo isso para eles foi impedido de eles estarem indo a esses locais, e eles tiveram que ficar dentro de suas casas. E quando eles precisam sair, alguns que realmente precisam ir ao supermercado, eu tenho visto, porque eu estou trabalhando normalmente, pego ônibus, e eu tenho visto muitos idosos pegando um ônibus ainda, né? Aí você se pergunta, o que esses idosos estão fazendo dentro dos ônibus? E eu vejo que daí alguns todos os dias, é diário. Então eu percebi que alguns idosos ainda estão trabalhando, porque são necessidades, né? Alguns idosos que têm a necessidade ainda de cumprir com algum financeiro, né? Do lar, do neto, de alguma situação financeira que ele ainda precisa suprir. Então tem idosos assim, que ainda infelizmente estão trabalhando. É a figura ainda de mantenedor da pessoa que precisa suprir ainda a sua casa, mesmo sendo uma pessoa de mais idade, ainda já com uma idade mais avançada, ela tem essa responsabilidade sobre si, né? O que eu percebo quando a gente entra nesse tema, né? Claro, muitos filhos, eles acabam, mesmo antes da pandemia, né? Muitos filhos não têm muita paciência com seus pais de mais idade, né? Infelizmente, a situação que a gente observa muitas das vezes é que pessoas idosas, para alguns filhos, acaba que, entre aspas, né? E aqui, com todo o respeito à menção, mas é a realidade, para muitos acaba sendo que um estorvo, né? Infelizmente. Sendo que, na verdade, os filhos eles precisam ter a consciência de que nós estamos falando aqui sobre a necessidade do respeito, sobre a necessidade do afeto familiar, né? Do suporte familiar, e como nós lemos aqui Levíticos 19:32, né? A necessidade de honrar as pessoas mais velhas, com mais idade, e os filhos ainda agem dessa forma. Não está sendo fácil para ninguém esse momento, a gente sabe, né? Mas eu vejo que a paciência, o afeto, o amor são sensibilidades essenciais dentro de uma família para com alguém que necessita mais, seja uma criança, seja uma pessoa de mais idade, né? O que você observa, né, olhando para o nosso contexto igreja de hoje, que também pode transferir para outras pessoas aqui? Você acha que os filhos, né, a maneira que eles tratam seus pais nesse momento, isso com certeza é prejudicial no período de pós-pandemia, porque é o que nós vislumbramos, né? Todos nós vislumbramos um período de pós-pandemia, né? É verdade. A família nesse tempo, né, é essencial, principalmente, né, para os idosos, o cuidado com eles, né? Tem aqueles idosos que precisam de um cuidado mais especial ainda, né, que precisa estar ali presente todo momento, assim. Então, realmente, como você disse, precisa dessa paciência, de se sentir amado, se sentir cuidado, e muitas famílias realmente não estão tendo essa paciência de cuidar, né? Então é essencial, assim, eu vejo assim, a necessidade, e é bom as famílias colocar esses idosos, aqueles que têm condições, a participarem das atividades dentro do lar, dentro das suas casas, né? Seja preparar um alimento, seja cuidar, se moram juntos, né? São famílias que moram juntos e têm crianças, então ajudar a criança a fazer uma atividade, fazer esse idoso participar do ambiente familiar. Assim. Aquele idoso que mora sozinho, né, que tem a convivência de morar sozinho, mas ele precisa, nesse momento, se sentir cuidado, se sentir amparado pelos familiares, pelos filhos, pelos netos, né? Então, nunca deixar passar muito tempo sem ter o contato, seja por telefone, seja uma visita, né, mantendo todo o distanciamento, os cuidados, né, necessários que a gente sabe que precisa para esse tempo, mas o idoso ele precisa muito assim dessa questão da visão, assim, sabe? Então nem que seja passar no portão, né, dar uma atenção e manter contato assim, por telefone,
e porque para ele se sentir realmente que ele é especial, que ele se sentir amado, né, e se sentir respeitado por essa família. E não muito diferente de uma criança, o idoso, em certos aspectos, ele precisa também de uma rotina. Não que ele precisa, mas ele criou ao longo da sua existência uma rotina, ele gosta de ter uma rotina, né? Então você pega uma pessoa com mais idade, ele gosta de acordar naquele momento, todos os dias no mesmo horário, tomar o café dele no mesmo horário, né? O almoço e a janta sempre no mesmo horário, né? Mas nesses intervalos, quando ele não está praticando essas situações da vida dele, eu vejo que é essencial ele ter atividades, como você acabou de comentar. É importantíssimo a família promover para aquela pessoa, né, oportunidades para que ele tenha atividades. E aí a gente pode entrar em várias atividades, né, desde crochê, desde, né, caminhar em volta da casa, alguma coisa, a família tem que promover isso para aquela pessoa, né? Realmente a rotina ela é essencial também para o idoso, né? Procurar aquele que já fazia atividade física, continue fazendo suas atividades físicas, né? Seja em casa, como você disse, dando uma volta pelo quintal, aqueles que ainda conseguem fazer um polichinelo, pular uma corda, né? Fazer alongamentos. Procure manter o seu corpo ativo, né? Procure manter o seu corpo ativo, a sua mente ativa, fazendo uma leitura, né? Fazendo crochê, bordados. Eu tenho visto também, assim, sabe, Bruno, que nesse tempo de pandemia, alguns idosos estão aprendendo algo novo, sabe? Principalmente nessa questão da tecnologia, né? Que nesse momento eles estão vendo, assim, tudo está sendo feito pela tecnologia. Então, se eles querem assistir um culto, eles precisam da tecnologia, né? Se eles precisam falar, precisam aprender a fazer as videochamadas, que antes fazia só o telefone ali e tal, né? Agora eles estão aprendendo a fazer as videochamadas. Então, tem aqueles que têm maiores dificuldades, sim, porque na idade, dependendo da idade, alguns têm muita dificuldade de lidar com essa questão de tecnologia, mas tem aqueles que têm buscado, né, aprender. E isso é interessante ver que mesmo eles sendo idosos, né, mas eles têm buscado aprender algumas coisas novas nesse tempo. E a família ela tem um papel fundamental, né, nessa promoção com aquela pessoa, né? A família precisa entender que aquela pessoa, claro, há pessoas com mais idade que têm uma facilidade maior para certas situações, no que diz respeito à tecnologia, né? Há outros que não têm tanta facilidade assim. Então a família ela precisa estabelecer uma forma, né, coerente, amorosa, amigável, respeitável com aquela pessoa com mais idade, né, para que possa transferir o conhecimento e essa pessoa se inteirar. Então quando a gente fala de rotina, isso a gente sabe que o idoso ele tem mesmo, né? Mas a família também tem a responsabilidade de promover sobre a vida dessa pessoa atividades para que ela não fique ociosa no seu dia a dia, porque como nós dissemos aqui no início, o idoso ele gosta também de sair, ele gosta de ir para uma farmácia, ele gosta de ir para um supermercado e agora ele está tendo que ficar em casa, né? Justamente para preservar, cuidar da sua vida e não podendo sair. E aí a gente entra também numa questão que eu vejo que é fundamental, duas coisas, né? Hábito alimentar e saúde mental do idoso. São duas coisas, se para nós já são essenciais, né? Quanto mais para o idoso. É verdade, essa parte também é muito essencial o cuidado, né? Porque como vai ser um tempo que eles vão estar mais ainda, né, dentro das suas casas, então precisa ter esse cuidado com a alimentação. Então ter a rotina, acordar, né, e tomar o café da manhã, o almoço, a rotina da alimentação, procurar manter certinha essa rotina, né, e incluir os alimentos saudáveis, né, porque você vai ficar um tempo mais tempo parado, é importante também essa questão da alimentação, ser uma alimentação balanceada, cuidada, e tudo isso entra também o cuidado que você tem colocado da família, né? Às vezes esse idoso ele não vai ao mercado fazer compra, não pode mais,
Então, é o tempo da família também promover essa alimentação saudável, porque de repente se a família pensa assim, eu vou levar algo rápido, fácil de fazer, que seja prático, e acaba incluindo alimentações que não são boas, né, que são prejudiciais a esse idoso. Então entra também, mais uma vez, a importância da família nessa parte, né, de ter ali o cuidado com a alimentação. E a parte mental é essencial, né? Então os idosos, assim, procurarem fazer atividades realmente que estimulem a sua mente, como eu disse anteriormente, fazer atividades de crochê, bordados. Eu tenho visto assim, idosos assim, que têm cantado, né? Então colocar uma música ali e cantar, e para estar estimulando a sua mente, fazer leituras. Então é essencial, porque se você ficar muito tempo ali ocioso, acaba de repente assistindo um noticiário e vem as notícias ruins, e a sua mente começa a se encher de coisas ruins e pensamentos, né, que vêm na mente. Então é bom manter-se ocupado a sua mente também, para que não venha, daí entra a parte daqueles que ficam muito tempo sozinhos dentro de casa e não ocupam a sua mente com atividades, ouvindo uma música e tal, e acabam eles daí ficando na parte de ficarem depressivos, né, e se sentirem angustiados, e isso é muito prejudicial. Então ocupar, né, manter uma rotina. Eu acho interessante também, como você disse, o idoso ele já tem esse propensão assim a ter essa rotina, né? Mas é interessante planejar o seu dia, né? Pegue e planeje o seu dia. Amanhã eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer isso, uma atividade diferente, vou promover alguma coisa diferente, e planejar o seu dia para ir incluindo novas atividades e ter assim mudanças no seu dia a dia, né? Para que ele possa se manter nessa atividade. Isso. E, bom, resumidamente o que a gente está falando aqui, tudo se baseia na família, né? A família é o principal indivíduo nesse processo com essa pessoa de mais idade, né? Para que essa pessoa de mais idade não fique ociosa, não se sinta inútil diante dessa situação de nem poder sair de casa, né? A família tem um papel importantíssimo nesse processo de preservar também, dentro de casa, com a pessoa de mais idade, a palavra de Deus na vida dela também, né? Até porque vai se brotando pensamento nessa pessoa, e se a palavra de Deus não for enfatizada, enraizada, promovida dentro do lar daquela pessoa com mais idade, aquela pessoa ali também tende a desanimar ao longo de um tempo muito rápido, né? Na sua caminhada cristã, na sua vida com Deus, na sua fé. Você pensa dessa forma também? Também, é muito importante a família também participar desse lado também com os idosos, né? Que, como a gente já mencionou, os idosos, eles sentem muita falta de estar presencialmente na igreja. Eles sentem muita falta disso. Então, para eles, cultuar online, para eles está sendo um desafio e algo assim que tem deixado eles muito entristecidos, né? Eles fazem e eles têm prazer de fazer, de assistirem, mas o coração deles está no culto presencial. Então entra novamente o papel da família, né, de promover esses cultos presenciais dentro das suas casas. Isso é muito importante. Então fazer as reuniões familiares ali com os seus pais, né, e promover esse culto, porque é também mais uma atividade ali que vai estar auxiliando eles, e eles terem esse tempo de se sentirem igreja, né, mesmo dentro dos seus lares. Isso aí. Filho, filha, ajuda o seu pai aí, você, meu irmão, pessoa com mais idade, com mais experiência, fique calmo, fique paciente. A gente tem convicção e certeza que no tempo certo, no tempo de Deus, esse momento vai passar, e assim nós estaremos cultuando novamente. Mas me diz uma coisa, Maria, agora trazendo para o nosso contexto aqui, né? Até para servir de experiência para outras pessoas que também estão nos assistindo, de outros ministérios, que pastores, líderes, pessoas que também têm uma função parecida com a sua, que é de cuidar de um grupo de pessoas mais experientes dentro da igreja, né?
que o Ministério hoje de Idosos da nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Curitiba, tem feito, que pode servir aqui como um exemplo, né, para as pessoas que estão nos assistindo? Nós temos promovido alguns encontros, algumas atividades, né, dentro das possibilidades e dentro cuidando, né, tendo todos os cuidados. A princípio, no começo, o que mais usamos mesmo foi o telefone, fazia a ligação mesmo, né? Eu pegava a listinha ali que eu tenho de todos os membros ativos ali. Primeiramente eu fiz com os membros ativos e liguei para cada um deles e conversei e perguntei. Depois eu acabei estendendo essa listagem para todos os membros da igreja acima de 60 anos, né? E fiz essas ligações. Toda semana, sempre estou ali mandando mensagens, então usando realmente, né, aqueles que têm WhatsApp, usando o WhatsApp, fazendo as ligações, mantendo esse contato mesmo via telefone. Depois nós fizemos as cantatas, né, reuni um grupo de irmãos e nós fomos em todas as casas fazendo as cantatas, cantando nos portões desses irmãos, e ali a gente viu realmente a necessidade que eles têm realmente do visual, como eu disse, né? Porque quando eles viram a gente na frente dos seus portões cantando, era assim, todos choravam, né? Eles choravam de alegria de poder ver o rostinho daquele grupo de irmãos que estavam ali, e eles se sentiram assim muito amados e foram momentos assim que para nós que estávamos fazendo também foi muito bom. A gente também fomos muito abençoados com isso, assim, sabe? E agora a gente está num novo projeto, que é o projeto Canta Pra Mim, né? Eu enviei para esses irmãos, pedindo para eles fazer uma fotinha, solicitando um louvor. E eles me enviam e eu escolhi alguns irmãos da igreja que cantam, né? E eu envio essa fotinha para esses irmãos e esses irmãos gravam um videozinho e me enviam, e eu envio novamente esse vídeo para esses idosos que solicitaram esses hinos, esses louvores. E está sendo uma outra experiência muito gratificante também. Que quando eles recebem esse louvor, mesmo sendo ali gravado, em forma de vídeo, eles têm se sentido também cuidados e amados. Então a resposta está sendo muito positiva, muito alegre da parte deles. E aí entra também a parte de nós cuidarmos e buscarmos eles, né? Temos esse cuidado com eles. Então, porque eu o tempo todo, assim, primeiramente a gente busca no Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos dar estratégia, venha nos dar direção, né? Buscamos ao Senhor. Mas eu também envio para os irmãos, assim, se vocês tiverem alguma ideia, me mandem ideias, como que vamos fazer, o que podemos fazer para alcançar os nossos idosos. Então, como igreja, né, a gente tem buscado estar presente, seja virtualmente, seja presencialmente. Né? Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Não pode ficar parado. Então, eles se sentem muito amados, muito cuidados. Quando eles recebem uma ligação, hoje mesmo eu liguei para uma irmã, e comecei a conversar com ela, a gente ficou um tempão no telefone conversando, né? Porque eles estão assim querendo realmente ter. Isso é característico desse grupo de pessoas, né? Eles gostam mesmo de conversar, eles gostam de expor as suas necessidades, a sua vida, bater papo mesmo, né? É a principal necessidade que eles possuem, né? E uma ligação, às vezes, isso faz uma diferença muito grande na vida deles, né? E o que você comentou aqui, as dicas que você comentou, são essenciais, mas acima de tudo, isso é ser igreja. A igreja ela está aqui para cuidar, a igreja está aqui para zelar pelas pessoas, seja a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, a pessoa de terceira idade, a pessoa mais experiente, enfim, seja a pessoa acamada, não acamada. A igreja ela está para ser relevante na sociedade, na comunidade que ela está inserida, né? E você que nos assiste, mesmo que você não professa alguma fé, né? Tome nota dessas dicas, respeite a pessoa idosa que está dentro da sua casa, ajude essa pessoa nesse momento de dificuldade. Se está sendo difícil para você, com certeza para ela está sendo muito mais ainda, porque
pessoa idosa, ela gosta assim de sair, ela gosta de passear, ela gosta de bater papo, ela gosta de estar em algum lugar, né? Em algum lugar, muitas das vezes não tanto dentro de casa, mas em algum outro lugar, e agora ela está sendo privada. Então, respeite esse momento dela, ajude, ore por ela. Se você não está tendo força, discernimento, sabedoria para fazer isso, a igreja, nós aqui estamos disponíveis, à disposição para poder te ajudar, te auxiliar em oração, para que você possa também ser uma bênção na vida dessa pessoa com mais idade, que está dentro da sua casa ou que está perto de você. É isso, minha mãe? É isso aí. Como você disse, realmente ter essa paciência, né, de cuidar de um idoso. Assim como nós precisamos ter paciência para cuidar de uma criança, o idoso também. Nós precisamos ter essa paciência de cuidarmos, e eu vejo assim também de ouvi-los, sabe? É muito importante nós tirarmos um tempo para ouvi-los. Então, você está em família, na sua casa, dê a atenção, ouça, né? Dê essa atenção exclusiva naquele momento que, de repente, os seus pais estão precisando falar algo, de repente, que para você pode parecer não é interessante, não é importante, mas dê essa atenção e os ouça, dá esse tempo para ouvi-los. E para a pessoa idosa, para a gente finalizar aqui, que está nos assistindo, qual que é a dica para ela? A gente falou muito de atividade, né? Enfim, mas eu poderia dizer aqui que uma coisa que me vem à mente, né? Não desfaleça na fé. O que você diria? Isso é muito importante. Manter-se sempre positivo. Manter-se sempre positivo. Como eu disse, hoje eu estava conversando com uma irmã no telefone e ela disse das lutas, das dificuldades, mas ela falou assim, mas graças a Deus, né, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, manter essa fé, manter essa positividade de que vai passar, crer que isso logo vai passar e que nós poderemos nos encontrar novamente logo. Então, mantenha-se ativo, a sua mente, tudo, mas crendo e tenha fé que realmente isso logo vai passar. É isso aí. Fique firme. Você que nos assistiu, que Deus abençoe a sua vida. Mari, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, que Deus te abençoe. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe. Até. Deus abençoe vocês.